Iniciaremos agora o segundo painel, Igualdade e Mínimo Existencial. Já estamos com a mesa composta e presidindo, temos o doutor Alexandre Nishioka, professor pela USP, doutor pela USP e advogado. Vamos aplaudi-lo, senhoras e senhores. Os palestrantes, doutora Adriana Reis de Albuquerque, doutora em Direito pela Universidade Federal do Ceará, procuradora da Fazenda Nacional. Dr. Fernando Aurélio Zilvetti, livre docente pela USP e professor do IBDT. Doutora Fabiana Del Padre Tomé, professora da PUC São Paulo, doutora e mestra pela PUC São Paulo, advogada. Dr. Paulo Victor Vieira da Rocha, professor do Programa de Mestrado em Direito Tributário Internacional e Comparado do IBDT e do Programa de Especialização em Direito Tributário Brasileiro do IBDT, professor adjunto da UEA, sócio de VRMA Advogado. Com a palavra o Dr. Alexandre Nishioka. Obrigado. Muito obrigado. Muito bom dia, senhoras, senhores. Pode usar esse daqui, doutor, por favor. É um prazer enorme, né, estar aqui no Salão Nobre da Faculdade de Direito, apesar de eu ser professor da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, eu fiz toda a minha carreira aqui acadêmica, a graduação após. Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço o convite, né, o honroso convite do IBDT, professor Ricardo Maris de Oliveira, professor Zilvetti, professor Rodrigo, Zé Maria, Maria Eugênia e Fabiana pelo honroso convite. E vou fazer um primeiro anúncio aqui. Na verdade, a gente vai inverter um pouco a ordem, porque nós temos dois temas, né, a respeito do imposto sobre a renda e dois temas sobre contribuições previdenciárias, né? Então, a gente vai começar, né, com o professor Fernando Aurélio Zilvetti, que vai falar sobre o mínimo existencial na delimitação do fato gerador do imposto de renda, pessoa física sobre pensão alimentícia, que é objeto da ação direta de inconstitucionalidade 5422. Em seguida, nós vamos ter, né, o professor Paulo Victor Vieira da Rocha, falando sobre a dedutibilidade de despesas médicas e educação, e em seguida, a gente entra, né, com os dois temas relativos à contribuição previdenciária, com a professora Adriana Reis de Albuquerque, falando sobre igualdade e solidariedade, né, salário maternidade versus salário paternidade, relativamente ao tema 72 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. E, por fim, né, a professora Fabiana Del Padre Tomé vai falar sobre a extensão de licença maternidade e salário maternidade, quando mãe ou bebê são hospitalizados e são objeto da ação direta de inconstitucionalidade 6327. Então, como as senhoras e os senhores vieram aqui para ouvir, né, as professoras e os professores, eu passo imediatamente a palavra ao professor Fernando Aurélio Zilvetti para a sua palestra. Muito bom dia a todos, a todas. É um grande prazer estar falando para vocês nesse congresso, que, para mim, representa muito por tudo que o IBDT tem de valor na minha vida, e tudo que a gente vem trabalhando todos esses anos nessa equipe. Eu queria agradecer a todos, na pessoa do professor Ricardo Maris de Oliveira, o nosso presidente, o nosso craque, uma pessoa que ensina a todos nós.
Eu queria saudar a mesa também, né, o professor Alexandre, a professora Adriana, a professora Fabiana, que tem uma peculiaridade, eu sou fã dela por escrito, antes de conhecê-la pessoalmente, há muitos anos. E aqui minhas homenagens, meu querido amigo PVV. Muito bem, senhoras e senhores, eu tenho um tema que começa com uma provocação que eu normalmente faço às pessoas que eu gosto, e às pessoas que eu leio, e às pessoas que eu discordo. E eu começaria a provocação para o professor Chueiro e o professor Humberto, que estiveram no painel anterior, dizendo a seguinte frase: não provoque, é cor de rosa-choque. Esta homenagem que a gente faz à rainha do rock tem por fim descrever o que foi a decisão do Supremo. Da onde vem a descrição do Supremo? Da onde vem a elaboração do Supremo e de como o Supremo realiza os princípios, como o Supremo realiza a igualdade na tributação. Então, vou começar falando da interpretação conforme. Vou seguir falando de algumas frases que foram utilizadas na DIN que julgou as pensões alimentícias, para depois falar do mínimo existencial e falar da desigualdade da mulher, para depois falar na igualdade. Então, como o professor Tércio, que eu estava até comentando com a Fabi, eu queria chegar aos 83 anos com essa força dogmática, com essa força de elaboração filosófica. Eu vou me esforçar, para isso eu corro regularmente. Corri mais com o professor Chueiro, mas ele me abandonou, mas a gente vai voltar a correr qualquer dia desses. Vamos lá, gente. Então, veja, aqui que a gente quer com a interpretação conforme. Primeiro, a gente quer trazer para a apreciação do contribuinte um fato. Qual fato? Que o constituinte elaborou determinados direitos, determinadas proteções, discutiu longamente de 86 a 88 para chegar num texto que promovesse a defesa de direitos fundamentais. Então, gente, não é algo por acaso, mas o intérprete, o ministro do Supremo, tão atacado, sabe que tem sai decisão do Supremo, parece Roda Viva, né? Parece eles apanham de tudo quanto é lado. Parece mesa que comenta jogo de futebol. Todo mundo fala, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas veja, o Supremo, ele está constitucionalmente colocado na posição de apreciar as normas, tendo como paradigma a Constituição. Ele não está fora, ao menos no que eu tenho para tratar nesta manhã. Eu não estou dizendo que o Supremo não erra, mas eu estou dizendo que o Supremo fez uma interpretação conforme. Então, a interpretação conforme pressupõe que eu tenho um paradigma e que eu verifique se o legislador entendeu axiologicamente o que o paradigma constitucional tem. Eu posso legislar negativamente, eu posso legislar positivamente, mas a interpretação conforme pretende que eu não afaste simplesmente textos normativos deixando lacunas, mas que eu possa salvar textos normativos e retirar do texto normativo aquilo que é nocivo à Constituição. Eu tenho também como intérprete não abandonar o espírito legislativo no sentido de que o legislador quis ao fazer determinada
restrição, determinada discriminação, mas também, professor Humberto, eu tenho que pensar na evolução socioeconômica. Eu também tenho que pensar naquilo que informa o legislador, tanto lá atrás quanto agora. Isto não significa mutação, no que eu concordo plenamente com o professor Humberto na sua argumentação robusta. Mas sim, eu preciso entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esta obviedade precisa ser vista com os olhos na lei. Nós não estamos falando de direito natural. Nós estamos falando na lei de 77, na lei de 88. Na lei de 77, desculpa, de 73, estou falando de 77, que é a lei do divórcio, da de 73, quando não existia divórcio. Então, pensem, as mulheres, como era a vida de vocês em 73. Você não podia separar. Se você separasse, você era discriminada na saída. Se você separasse, você ainda tinha que enfrentar uma lei tributária que estabelecia a ideia ancestral de cabeça do casal. Pensa a cabeça do casal hoje. Pensa a cabeça no casal da leoa. Pensa a cabeça do casal na leoa que cuida dos filhos, que cuida da família, que traz a estrutura familiar na unha. Mas em 73 não era assim. Em 73 a coisa era outra. O Código Civil também era outro. O Código Civil foi modificado em 2002, assim como toda a estrutura do direito de família. Perdão e perdão. Então, veja, quando a gente fala em alimentos, hoje, nós estamos falando numa obrigação alimentar vertical e horizontal. Nós temos que reconhecer, como disse o professor Tércio, as diferenças. A mulher, o homem, o idoso, para entender, inclusive LGBT, nós temos que entender as diferenças para, com a lei e não fora da lei, promover a igualdade. Então, a ideia que veio na Constituição de 88 não é a ideia de 73, não é a ideia de 88, quando nós inauguramos a tributação não cedular. Você tem uma ideia, até 88, até dezembro de 88, um pouco depois da Constituição, nós tínhamos imposto de renda cedular, professor Ricardo. Um atraso. Mas o atraso continuou tributando a pensão alimentícia. Tributando a pensão alimentícia, recaindo um encargo sobre a mulher, em sua maioria dos casos, ainda hoje. Então, veja, havia uma distorção normativa que vinha carregando esta ideia de tributar o alimentando, o alimentante, e até, pasmem, aquela que praticamente recebe os recursos. Então, veja, quais são os valores que nós estamos tratando? De que valores nós falamos quando tratamos de pensão alimentícia? São aqueles valores do cabeça de casal? Quando hoje, em muitas famílias, essa ideia de cabeça de casal não existe, ou foi invertida. A ideia de você tributar os alimentos e pensões prevalece,
Qual é o sentido daquele valor que você recebe para alimentar, para prover o sustento? Qual é a ideia por trás? Quais são as necessidades básicas? Que são necessidades básicas? Com tudo que eu aprendo, quando eu olho para a professora Isabel, eu lembro de tudo que eu já li dessa mulher. Ela é uma inspiração para a gente. E ela é uma inspiração também por ser mulher. Porque ela trouxe para o direito um fim de um ciclo só de homens, quando só tinha homem no direito tributário. Professora, aqui nós estamos falando de necessidades básicas do contribuinte. Quais são? Que contribuinte é esse? É o homem que recebe? Não, o homem que recebe e desconta a pensão não está nesta discussão. Quem está nessa discussão é o alimentado. O alimentado, que pode ser a mulher, pode ser o homem, pode ser a criança, pode ser o adolescente, que como a Constituição não trouxe a definição, mas trouxe a obrigação de prover não só alimentos, prover educação, saúde, proteção. Então, o artigo 227 e 229 da Constituição é o que toca o intérprete. E ele vai ver, então, em que medida a lei de 73 ou a lei de 88 estão desconformes, elas estão atrapalhando, em bom português. Elas não estão dando noção de renda, elas não trazem uma nova visão de renda, mas aqui a gente está olhando os recursos para o seu próprio custeio. Diga, olha aquela leoazinha com 5 filhotes mamando. O pessoal fala no imposto de renda, é o leão. Não, é a leoa. A leoa que cuida disso. A leoa que supre isso. Ainda que recebendo valores do ex-marido, do ex-companheiro, é ela que cuida disso. É ela que tem aí uma questão de falta de capacidade contributiva. Ela não tem capacidade contributiva. A gente está falando em despesa, a gente está falando em obrigações. Quando a Constituição trouxe a obrigação de dar alimentos, de prover ao menor, à adolescente, à criança, ela está falando em despesas, ela não está falando em renda. Ela não está trabalhando o conceito de renda. Ela está tirando da ideia de renda tudo que diz respeito ao dever de ambos e as necessidades de ambos, porque às vezes entre marido e mulher, entre ex-marido e mulher, existem necessidades díspares. Existem sim rendas díspares, e quando a separação acontece, existem as necessidades dos alimentados. E é disso que nós estamos falando. Disso que nós estamos falando quando tratamos de mínimo existencial. E agora, o mínimo existencial, que é a mínima porção absolutamente necessária para a sobrevivência, é uma expressão, voltando à palestra excelente do professor Humberto, uma expressão que não é determinada. Tem problemas quantitativos, mas não tem problemas qualitativos. Mas também o intérprete pode verificar no mínimo existencial outras ideias constitucionais, outros mandamentos constitucionais que não necessariamente falam em mínimo existencial, mas traduzem o mínimo existencial, como o artigo 227 e 229 da Constituição. Então, não é que a gente vai
procurar uma definição, porque ela não tem a competência positiva ou a competência negativa da Constituição, está no artigo 227 e 229. E quando eu pego esta questão, eu posso vir também e dizer, ora, e os direitos fundamentais sociais? E aqui eu recomendo a leitura de um excelente artigo do meu querido amigo Ricardo Maris de Oliveira, que trouxe a posição dele sobre direitos mínimo existencial social, que varia de acordo com as circunstâncias, sim. Varia nas jurisdições que foram enfrentar o mínimo existencial no período da pandemia. Eu vou citar apenas uma, mas posso citar duas, tanto a Itália quanto a Alemanha, tiveram várias decisões sobre mínimo existencial na pandemia. Para quê? Para remir, para fazer uma remissão do mínimo existencial constitucional com proventos que são dados a expatriados, proventos que são dados a exilados, proventos que são dados a pessoas que contraíram Covid-19. Ou seja, este mínimo existencial social é sim uma necessidade e é sim algo que a nossa Corte Constitucional precisa se debruçar. E a nossa Corte Constitucional brasileira tem se debruçado por diversas vezes na determinação do mínimo existencial social. Mas no mínimo existencial fiscal, que é aquela quantia sobre a qual não pode recair tributos, porque ela é absolutamente necessária para a sobrevivência, poucas vezes a nossa Suprema Corte se manifestou. Mas nesta ocasião das pensões alimentícias, ela foi ali. Ela foi ali para dizer, ora, o imposto de renda não pode recair sobre o mínimo existencial, porque o mínimo existencial, pensão, né? O mínimo existencial pensão é essencial para a sobrevivência, para o custeio de tudo aquilo que a pessoa precisa, que muitas vezes, e até sou muito criticado por isso, não, mas você está falando em capacidade contributiva. Há sim um pêndulo mínimo existencial, capacidade contributiva. Há sim uma relação mínimo existencial, capacidade contributiva. Por que não dizer isso? Em diversas ocasiões, diversos julgados das Cortes Nacionais, das Cortes Constitucionais alhures, nós vamos encontrar a determinação do mínimo existencial ou a identificação do mínimo existencial, que quando acaba um, começa outro. Acaba o mínimo existencial fiscal, começa o mínimo existencial, a capacidade contributiva. Então, muitas vezes, esses princípios, não é que eles se sobrepõem, eles se aproximam. Eles se aproximam e distanciam. Eles se aproximam e distanciam, mas eles também informam outros princípios. Então, quando nós vimos na DIN a questão do bis in idem, você tributar o alimentante e tributar o alimentado, se falou em bis in idem. Uma das lições do professor Schwer, ele relata, se não me engano, um debate sobre bitributação, e um debate que também remonta à ideia das Nações Unidas sobre confisco. Quando eu tenho uma bitributação, eu chego num confisco. E por isso as Nações Unidas desenvolveram a ideia de confisco, e por isso as cortes constitucionais da Espanha, da Itália, da Alemanha, estou falando assim de cabeça, mas é preciso que vocês pesquisem para chegar a dizer, há sim, num bis in idem, uma aproximação do mínimo existencial com o confisco, da capacidade contributiva e do confisco. E aí, encerrando, eu diria o seguinte, nós temos um fato, a discriminação da mulher.
nós temos um fato, que quem fez a lei de 73, que quem fez a lei de 88, foram homens. Nós temos um fato, havia sim uma forte discriminação com a mulher. Existia sim uma forte discriminação na lei que tributava as pensões alimentícias. Quando você tem esta disparidade, quando você tem esta diferença, como o professor Tércio disse, eu tenho que reconhecer a diferença. E se a lei não reconhece a diferença, porque o ideal seria que a lei modificasse esta situação, a Corte Constitucional pode, na interpretação conforme, dizer: esta lei não se encaixa, esta lei não encontra albergue na Constituição Federal, de modo que nós estamos premiando a igualdade na tributação. Nós estamos entendendo que em 1970 a lei era uma, a igualdade na tributação era uma, não tinha no sistema normativo brasileiro, e nem em muitos sistemas normativos, a igualdade como pressuposto, a igualdade como orientação, a igualdade como ponto de aferição sistêmica, em que o sistema pudesse trabalhar com a igualdade para que a igualdade dissesse: olha, aqui eu tenho uma lei de 73, eu tenho uma Constituição de 88, eu tenho uma lei de 88, eu tenho um sistema normativo todo modificado, eu tenho reconhecimento que a mulher tem outro papel na sociedade, eu tenho reconhecimento que seguem as discriminações contra a mulher, eu tenho reconhecimento que até hoje se discute no parlamento a equivalência de salário entre mulher e homem, que é um absurdo, que é um anacronismo fantástico, e mesmo assim eu vou deixar uma lei que tributa alimentos no sistema jurídico? É óbvio que não. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Zilvete, pela elucidativa apresentação desse tema, que é muito importante também e que, às vezes, faz com que algumas dúvidas existenciais possam existir em relação à sistemática do próprio imposto de renda, né? Porque decidiu-se uma questão aqui, né, pensando-se tão somente em relação à tributação ou não do rendimento quem recebe. Mas quando a gente pensa, né, na sistemática, né, do imposto sobre a renda, ou seja, em quem paga a pensão, né, que em tese toma a dedutibilidade, né, a gente talvez pudesse pensar, né, eventualmente, né, numa outra sistemática do imposto de renda que também levasse em consideração tudo isso. Mas para falar, né, também sobre a dedutibilidade, né, em matéria de imposto de renda da pessoa física, né, com despesas médicas e educação, eu passo a palavra, né, ao professor Paulo Vitor Vieira da Rocha, né, que tem também, em nome do princípio da igualdade, 20 minutos para falar. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria cumprimentar e agradecer o convite para participar do congresso e desse painel, especialmente agradecer o convite nas pessoas do presidente do IBDT, Ricardo Mariz de Oliveira, além dos demais organizadores do congresso, meus colegas de conselho no IBDT, Mara Caramico, Fabiana Cassoni, Rodrigo Maito da Silveira, José Maria Arruda de Andrade. Queria cumprimentar também o professor Alexandre Nishioka, que preside essa mesa, e meus demais colegas de mesa, Fabiana, Adriana e o Fernando Zilvete. Eu queria... Com quem que está o passador? Eu que passo? Acho que esse está bom. O tema que me incumbiram de tratar aqui
É uma ação direta de inconstitucionalidade, de número 4927, cujo tema é interessantíssimo, eu considero bastante difícil, e eu confesso que eu nunca queria estar na pele de um julgador para decidir essa matéria. E eu vou tentar explicar por quê. Afinal de contas, o meu foco hoje aqui é tentar submeter algumas reflexões aos senhores, no sentido de que a solução para esse problema é muito menos simples do que parece. Bom, só para dar uma visão geral do caso e do status do caso no Supremo Tribunal Federal, já existiam alguns precedentes, especialmente do TRF3 de São Paulo, que declararam, em arguições de inconstitucionalidade, declararam inconstitucional o limite à dedutibilidade de despesas com educação do imposto de renda de pessoa física, tal qual posto na Lei 9.250. Estou falando especialmente do artigo 8º. Então, alguns precedentes declararam a inconstitucionalidade desse dispositivo, sob diversos argumentos, argumentos que dialogam entre si, mas são argumentos significativamente diferentes, e exatamente porque eles são diferentes, em alguma medida eu vou pedir licença aos senhores para me focar no que eu acho que são os argumentos centrais. Mas nesses precedentes existe um ponto que me chama a atenção. Além dos argumentos em torno do conceito de renda, do princípio da capacidade contributiva, da dignidade da pessoa humana, já se via ali como argumento um dever do Estado de incentivar, de fomentar a educação. É um argumento bastante, eu diria, não tributário, e é por isso que eu queria, já de antemão, chamar a atenção a esse argumento. Pois bem, em 2013, o Conselho Federal da OAB ajuizou a DIN 4927, com argumentos muito similares, embora, obviamente, trabalhados de forma diversa. Em 2012, o Conselho Federal da OAB ajuizou uma ADIM, centrando-se nos argumentos de conceito de renda, capacidade contributiva, direito fundamental à educação, dignidade da pessoa humana, razoabilidade. Para resumir a forma como esses argumentos foram trabalhados, eu vou me valer um pouquinho de cada um deles e já vou adiantar aqui que eu acho que o cerne da questão é o conceito de renda e de capacidade contributiva, e o resto da discussão pode derivar disso. Esse é o dispositivo, segundo o Conselho Federal da OAB, eivado de inconstitucionalidade. Sabe-se que há um limite à dedutibilidade de despesas com educação, um limite que, em valores atuais, em reais, é um limite, de fato, muito inferior ao que a grande maioria das pessoas que gasta com educação gasta de fato. Acho que esse ponto é importante. A grande maioria das pessoas que gasta com educação gasta de fato muito mais que isso. Só que esta grande maioria das pessoas que gasta com educação é uma parcela muito reduzida na sociedade. Esse fato me parece que precisa ser levado em conta. Bom, esse processo desde 2013 ele vem sendo passando por inclusão em pauta, saída de pauta, troca de relatoria, e num resumo atual, desde 2022, o relator é o ministro Luiz Fux. Sobre os argumentos trazidos no processo. Eu vou falar mais detidamente de capacidade contributiva e conceito de renda, por isso eu queria só resumir em poucas frases os demais argumentos trazidos pelo Conselho Federal da OAB. Sobre dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é trazido na ADIM de forma extremamente vinculada ao direito à educação. Afinal de contas, poucos talvez discordassem de que o direito fundamental à educação é um dos pilares, um dos requisitos necessários para que se goze da dignidade da pessoa humana. Então, se traz o direito fundamental à educação, também pelo viés do dever do Estado de fomentar a educação, e se traz atrelado a ele a dignidade da pessoa humana. A razoabilidade é trazida no processo com um viés muito próximo
do conceito de razoabilidade trabalhado pelo professor Humberto Ávila, cujo texto, inclusive, é citado na ADIM, e, basicamente, a OAB ali parece fazer um uso da razoabilidade no seu sentido de razoabilidade equivalência. Não, me parece que a alegação é: o valor é muito diferente daquilo que, em geral, se tem como realidade. De todo modo, esse ponto também me parece relevante. Ao fim do dia, não me parece que o argumento acabe se centrando numa questão de o valor é muito baixo, se o limite da dedução fosse maior, ele seria constitucional. Afinal de contas, provavelmente se leva em conta na construção desse argumento que existe uma forte jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em torno do dogma do legislador negativo. Então, talvez até por isso, no fim das contas, a argumentação acaba se centrando fortemente na declaração da inconstitucionalidade do limite. Então, inconstitucional é haver o limite, por exemplo, como não há em relação à saúde. Pois bem, passados os argumentos, como eu disse aos senhores, eu queria me focar em revisitar algumas premissas do caso, especialmente no que toca ao conceito de renda e a capacidade contributiva, embora esta não seja uma discussão sobre conceito de renda, nem caberia no tema. Eu queria revisitar a premissa de que se viola o conceito de renda porque se tributa algo que renda não é. E eu queria me valer, e para fazer isso, é uma tarefa bastante difícil, eu queria me valer de um suporte que estivesse à altura do tema, já que eu efetivamente não estou, o professor Klaus Vogel. O professor Klaus Vogel tem um texto que, na minha experiência, acho que é o texto de direito tributário mais difícil que eu já li na minha vida, mas que acaba servindo como sustentação para compreender uma série de problemas, uma série de questões intrincadas relacionadas ao direito tributário, e aqui eu vou pedir vênia a todos para algum equívoco interpretativo que eu cometa em relação ao texto do professor Klaus Vogel. Afinal de contas, como eu disse, é um texto dificílimo de ler, mas ele propõe, no que cabe a este tema, basicamente o seguinte: o direito tributário precisa de uma revisão da sua metodologia para que se identifiquem efeitos, eu não vou entrar aqui no debate sobre o termo mais adequado, efeitos, finalidades, propósitos, objetivos, justificação das normas tributárias. E ele faz isso com um viés bastante teleológico, ou seja, identificar em si esses efeitos, essa justificação, essas finalidades, diz respeito a identificar a melhor forma de interpretar aquela regra. Por exemplo, a defender já lá na década de 70, que identificados esses efeitos que se destacam do efeito repartidor de encargo, da função repartidora de encargo, princípio da capacidade contributiva, dever-se aplicar um controle de proporcionalidade. O ponto mais interessante desse texto no que diz respeito a esse tema, e eu, no fundo, sempre pensei nesse tema como um exemplo do texto do professor Klaus Vogel, é o seguinte: ele admite que o desafio que ele se impõe é um desafio bastante difícil, porque já havia sido tentado por um professor norte-americano, Stanley Surrey, lá na década de 70. Na década de 70, acho que o Congresso americano pediu ao professor Stanley Surrey que escrevesse um trabalho tentando definir o que eram benefícios fiscais, o que eram incentivos fiscais, para efeitos orçamentários. E, com isso, ele escreveu um livro bastante conhecido, Pathways to Tax Reform, e ali ele, no fundo, chega à conclusão de que ele não consegue definir isso, porque, para definir o que é o benefício, eu preciso definir o que é o padrão, e a definição do padrão pode ser relativamente simples em muitos casos, mas o que é a tributação padrão nos casos limítrofes é uma missão dificílima, se não impossível. O professor Klaus Vogel, ele basicamente diz que a intenção dele é tentar dar um passo adiante em relação ao trabalho do professor Stanley Surrey. E esse passo adiante é que ele propõe fazer através de um termo que eu não consigo traduzir para a língua portuguesa, mas a palavra mais próxima que eu encontro é estratificação, destaque, quando ele usa a palavra Abschichtung para tentar destacar finalidades que vão além da função repartidora de encargo. E ele diz: é muito comum que nos debates sobre direito tributário
se faça esse destacamento de funções, ou de eficácia, ou de efeitos, por uma perspectiva subjetiva, que, segundo o professor Vogel, deve ser evitada. Obviamente, porque ela é menos controlável. E na argumentação jurídica deve-se sempre buscar algo intersubjetivamente controlável. Portanto, mais objetivo. Nessa definição do que é esse destaque subjetivo, o professor Vogel, ele se utiliza do seguinte critério: um destaque, um seccionamento, uma estratificação de finalidades da regra, ela é subjetiva quando ela se baseia em comparações. Algo não revela capacidade contributiva, por exemplo, porque aquilo ali revela melhor, é um índice melhor de capacidade contributiva. Esta lei aqui, ela é um agravamento, ela é um benefício, porque ela impõe uma alíquota maior ou menor do que a lei anterior, ou do que o projeto de lei original enviado para um determinado órgão parlamentar. Ele diz: essa comparação é que torna isso subjetivo, ou seja, há duas soluções possíveis. Como dizia o professor Eros Grau, há duas respostas corretas, e não dá para dizer que nenhuma delas é errada. Ele diz: esta estratificação, ela é objetiva nos casos em que é possível ter uma premissa, ter um padrão que goze de um significativo consenso. E aqui entra o conceito de renda. A provocação que eu queria fazer, a reflexão que eu queria provocar é: existe consenso sobre o que seja renda? Seja fora do direito, seja no direito, seja na Constituição? Me parece que não. Caso exista uma definição de renda no texto constitucional, talvez ele não diga se deste conceito faz parte ou não a despesa com educação. E aí a tarefa ficaria para o legislador complementar definir o que é renda. E me parece o seguinte: quando se está diante do conceito de renda e se está diante de um debate em torno desse conceito, qualquer escolha seria uma estratificação, uma justificação desta regra subjetiva. Por quê? Porque eu estou comparando um conceito de renda com o outro, eu estou comparando tributar versus não tributar despesas educacionais. Os dois conceitos são possíveis, embora eu tenha o de minha preferência, acho que não faz parte do debate. Me parece que, ao definir renda, o Código Tributário Nacional, no seu artigo 43, definiu renda de forma ampla a abranger a renda auferida e a renda consumida, renda acréscimo incluindo consumo. E, portanto, a pergunta que se tem que responder é: gastos com educação são consumo? Eles podem revelar consumo, eles podem não revelar, depender da modicidade, mas eles podem sim revelar consumo, como podem revelar consumo gastos com saúde. Então, o que me parece aqui é, nesta tentativa de objetivar e assumindo a premissa de que mais de um conceito de renda é admissível e, portanto, pode ser considerado renda algo que inclua despesa com saúde e algo que não inclua, e eu vou aqui trazer ao debate que, embora a gente tenha uma opinião bastante majoritária no Brasil de que despesas com educação não revelam renda, não revelam capacidade contributiva, textos norte-americanos, britânicos, trazem um debate interessantíssimo sobre esse conceito, apontando que, muitas vezes, eu tenho um grande efeito regressivo na dedutibilidade dessas despesas. Por que eu tenho esse efeito regressivo? Porque imaginem que a cada R$1.000 deduzidos da base de cálculo, um contribuinte submetido a uma alíquota progressiva de 27,5% recebe de volta, com todas as aspas, ou deixa de pagar, um valor muito superior àquele contribuinte que está submetido à tabela de 15%. Então, esse tipo de argumento me parece suficiente para mostrar que esta definição de que renda não inclui despesa com educação está longe de ser óbvia. Se está longe de ser óbvia, talvez a melhor solução seja deixar ao legislador que a defina. E o Código Tributário Nacional
pelo menos cumpriu parte desse papel ao definir de forma ampla renda e ao definir, incluindo nela renda consumida. Do contrário, se uma pessoa ofere renda de R$200 mil ao ano e gasta 150, ele só pagaria imposto de renda em cima de 50? Não. A renda consumo está incluída no conceito de renda do artigo 43 do CTN. Então, essa função fica a cargo do legislador ordinário, Lei 9.250. E aí entra um ponto. Se não se trata necessariamente de desenhar a capacidade contributiva, permitir ou não essa dedução, haveria uma justificação extrafiscal para isso? Haveria uma justificação que não fosse puramente a repartição de encargo? Me parece, em princípio, que até o plano do Código Tributário Nacional, o que se fez foi desenhar a capacidade contributiva. E deu-se liberdade ao legislador para permitir ou não essa dedução. O legislador ordinário, ele se desincumbiu desse ônus, ele exerceu este papel, e ele definiu uma renda que não inclui despesas com saúde, inclui despesas com educação. É uma definição possível? Me parece que sim. Só que agora entra em jogo um novo ponto. Se não se trata de discutir medir ou não capacidade contributiva, há uma justificação para diferenciar gasto com saúde e gasto com educação? Talvez o problema central seja esse. Talvez o que se deva cobrar aqui do legislador é um dever de coerência. Há alguma justificativa para essa diferenciação? Eu posso pensar em algumas que não são trazidas. Então, por exemplo, uma justificação que me parece plausível para essa limitação é praticabilidade, que não é trazida no debate da ADIM. Mas aí vem um ponto. Se eu preciso de praticabilidade e eu preciso colocar um limite para viabilizar a fiscalização, por que esse limite não foi posto nos gastos com saúde? O nível de fraude é maior na educação do que na saúde? Não me parece que seja. Mas aí eu tenho a questão do dever de fomento. Haveria um interesse público ou algum bem constitucional que girasse em torno de fomentar o uso da saúde privada? E aí, por isso, a falta de limite? Ou seja, desafogar o sistema público de saúde por meio de um incentivo ao uso do sistema privado de saúde, porque ali as despesas são plenamente dedutíveis. Ora, mas aí vem um outro problema. Com o déficit educacional que se tem no país, também não haveria esta necessidade em relação à educação? Porque, afinal de contas, uma realidade triste que se tem no Brasil é que, em geral, os bancos de escola pública em nível, pelo menos, universitário, em geral, são ocupados por quem estudou em escola particular. Então, eu tenho um déficit a trabalhar, a enfrentar. E eu acabo chegando à conclusão de que, talvez, independentemente de conceito de renda que não estaria violado, independentemente de conceito de princípio da capacidade contributiva que não me parece estar violado, eu tenho apenas um problema de coerência. Eu não tenho uma praticabilidade que justifique algo em relação à saúde e não justifique em relação à educação. Eu não tenho um efeito indutor de comportamento que justifique algo em relação à saúde e não justifique em relação à educação. E talvez a única razão que exista para que se tenha um limite de um lado e não se tenha o limite do outro, seja não haver razão. Eu tenho incoerência do legislador e que, ao fim do dia, sim, viola o princípio da igualdade. É preciso de justificação para tratamentos diferentes neste caso. Eu confesso que eu estou há alguns dias buscando essa justificação e tendo dificuldade de encontrar. Então, a inconstitucionalidade da indedutibilidade de despesa estaria exclusivamente na falta de limite de despesa para a educação. Talvez essa seja a violação ao princípio da igualdade. Obrigado a todos. Muito obrigado, professor Paulo Vitor Vieira da Rocha, por nos trazer essas reflexões muito importantes, né? A gente precisa mesmo de coerência
E é um ponto, né, que nos faz pensar. Você está pensando há uma semana, então eu também me dou o direito de pensar um pouco mais. Então, para continuar aqui com os nossos debates, a gente vai entrar agora, sair do imposto de renda da pessoa física e vamos entrar, né, nas contribuições previdenciárias. Então, pela ordem, né, que nós anunciamos agora há pouco, nós teremos a satisfação, o prazer de ouvir, né, a professora Adriana Reis de Albuquerque, procuradora da Fazenda, sobre igualdade, solidariedade, salário maternidade versus salário paternidade, que é objeto de discussão do tema 72 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Então, Adriana, muito obrigado. Palavra Obrigada, sua. Alexandre. Hoje eu sou a leoa aqui, né? Eu sou procuradora da Fazenda, de modo que hoje eu represento a leoa. Eu vou pedir licença para falar em pé, embora eu não vá usar slides, porque eu me sinto mais próxima, eu acho que fica mais dinâmico, e considerando que a gente já está mais para o final do dia, me permite, inclusive, verificar o tempo. Eu tenho uma certa dificuldade com isso, tenho uma tendência a falar demais, então eu vou pedir para falar daqui com vocês. O tema que me foi designado é o tema 72 da repercussão geral, que discute a não incidência de contribuição previdenciária sobre salário maternidade. O tema não é novo. Quando eu entrei na Procuradoria em 2005, a gente já debatia a incidência ou não de contribuição previdenciária sobre salário maternidade. Faz tempo, a gente está em 2023. O recurso extraordinário que chegou ao Supremo para ser julgado como repercussão geral, que é o RE 576-967, é de 2008 e foi julgado em 2020. Então, veja que a gente não está falando de nada muito diferente daquilo que a gente vem tratando há muito tempo. E, em 2014, o STJ vai lá e resolve a questão no âmbito do STJ, no recurso repetitivo 739, dizendo que, sim, incide contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, porque ele tem natureza remuneratória. Ele é salário, então ele está inserido dentro do contexto de folha de salário, incide contribuição previdenciária e é isso. Se a gente está falando de um tema tão antigo, né, que a gente enfrenta lá na Procuradoria desde 2005, que o Supremo analisa desde 2008, que julgou em 2020, por que a gente está debatendo ele aqui, num congresso tão relevante, dentro de um painel que fala de isonomia, legalidade e encargo? É porque quando o Supremo julga esse tema lá em 2020, ele dá a ele uma dinâmica diferente da dinâmica que tradicionalmente era vista dentro da jurisprudência. Até 2020, antes do Supremo julgar o tema, o que a gente tem tradicionalmente na jurisprudência do STJ é uma análise formal do Instituto. O debate que era feito até então era um debate de existência ou não de inconstitucionalidade formal. Salário maternidade é salário? É folha de salário? Está dentro, está fora da base de cálculo? É fato gerador, não é? Quando o tema chega no Supremo, o Supremo ele não se olvida de fazer essa análise da inconstitucionalidade formal, ele analisa. Você pega lá o voto do ministro relator, que é o ministro Barroso, ele faz uma análise densa e profunda dessa inconstitucionalidade formal. Mas ele vai além. Ele abre um tópico, e é esse tópico que nos interessa hoje, ele abre um tópico sobre a existência de uma suposta inconstitucionalidade material na incidência dessa folha de salários, né, dessa contribuição previdenciária sobre essa folha de salários. Então, como é que eu vou organizar a minha fala aqui para não transbordar o tempo? A gente vai ver rapidamente por que o Supremo entendeu que essa contribuição previdenciária ela é inconstitucional, do seu ponto de vista formal. Então, eu vou fazer uma análise rápida disso, não vou perder muito tempo com isso, porque eu quero focar no outro. Depois a gente vai ver qual foi o fundamento dessa inconstitucionalidade material declarada pelo Supremo. E aí, na parte final, que essa é a que mais me interessa, eu quero trazer alguns aspectos relevantes para mim que decorrem dessa decisão do Supremo, na perspectiva de como o Supremo, ao decidir essas questões de igualdade, se relaciona com o Poder Legislativo e com o sistema tributário como um todo. Aí eu vou usar esse caso como exemplo e vou fazer uma ligação com a questão da pensão alimentícia, da ADIM da pensão alimentícia. Por que o Supremo decide, então, que a contribuição previdenciária é inconstitucional, do seu ponto de vista formal? Veja que a decisão do Supremo é de 2020, e 3 anos antes, em 2017, a gente tem uma outra repercussão geral julgada, que é a repercussão geral número 20, onde o Supremo vai lá e ele delimita a extensão do conceito de folha de salários. Ele discute lá o que é folha de salários, e ele estabelece ali uma premissa fundamental. Ele diz folha de salários. Só pode ser considerado folha de salários aquilo que é considerado remuneração habitual do empregado. Eu só tenho salário se eu estou falando de algo que o empregado recebe com habitualidade. Então, ele, 3 anos depois, em 2020, ao julgar a contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, ele pega aquela repercussão geral, lá de 2017, adota a premissa estabelecida naquela repercussão geral, que diz que salário é algo pago com habitualidade,
E ele, então, entende basicamente 3 coisas. Vamos rapidamente passar pelas 3. Primeiro, ele diz lá que salário maternidade não é salário. E salário maternidade não é salário por 3 razões. Por que salário maternidade não é salário? Primeiro, porque salário maternidade não é pago pelo empregador. Salário maternidade tem natureza jurídica de benefício previdenciário. Em que medida o Supremo entende que salário maternidade tem natureza de benefício previdenciário? Ele diz, olha, muitos anos antes, na década de 60, o Brasil assina uma convenção da OIT, a convenção número 103, que diz que o Estado não deve repassar para o empregador o custo do pagamento daquela verba da mulher quando ela sai em licença maternidade. O Brasil assina a convenção, ratifica a convenção. E então, desde a década de 70, quem paga o salário maternidade da empregada não é mais o empregador. Quem paga o salário maternidade da empregada é o INSS. De modo que ele constitui, então, benefício previdenciário. É verdade que depois da Lei 8.213 de 91, esse mecanismo de pagamento pelo empregador ele é diferido. O que é que eu quero dizer com isso? O empregador ele paga por um efeito de operacionalização do sistema, mas ele depois compensa essa verba, recebendo de volta aquela quantia lá do INSS. O Supremo, então, diz o que me parece óbvio a respeito de eu ser procuradora da Fazenda Nacional. Se o empregador ele não retira o valor do salário maternidade do bolso dele, se quem está pagando o valor do salário maternidade é o INSS, é a Previdência Social, porque é isso que a Convenção da OIT diz que deve ser feito, como é que ele pode pagar contribuição previdenciária sob uma base cuja responsabilidade não é sequer dele? Esse é o primeiro ponto. Aí ele complementa dizendo, perceba que esse valor desse salário maternidade ele não é pago pelo empregador, aqui entre aspas, entenda, viabilizado pelo INSS, não é pago em função do trabalho que é exercido por aquela empregada nesse tempo. A empregada não está efetivamente trabalhando, gente, ela está de licença maternidade. E ela não está sequer à disposição do empregador. Ela está na casa dela, cuidando do filho dela. É para isso que o salário maternidade serve, para proteção à infância. Então, não há que se falar que esse valor é pago como uma decorrência do contrato de trabalho. Não há trabalho prestado, não há sequer tempo à disposição. E isso ratifica o entendimento de que eu não estou falando de remuneração. Por fim, nos termos do precedente lá da repercussão 20, não há habitualidade. Por que não há habitualidade? Porque a habitualidade na repercussão geral 20 é entendida pelo Supremo no sentido de periodicidade. Verba que eu pago de forma periódica. E aí o Supremo vai lá e diz, olha, a mulher não tem filhos de forma periódica. Né? Pelo menos não mais hoje, né? Antigamente até poderia ser, mas hoje não é mais. A gente não tem filho de forma periódica, existe um limite biológico para a maternidade. O salário maternidade só será pago se e quando a mulher tiver filhos. É evento que pode sequer se repetir. Se você tiver um filho só, o salário maternidade só será pago uma vez. Então, ele fecha a argumentação e diz, olha, não é uma verba paga pelo empregador, não é uma verba paga por um trabalho que está sendo prestado efetivamente pela empregada, não é uma verba paga em habitualidade, não há salário para efeitos do fato gerador da folha de salário. E, portanto, eu estou diante de uma situação em que a verba específica não se subsume à previsão abstrata da Constituição, no artigo 195, inciso 1, a linha A. Aí ele fecha o argumento da inconstitucionalidade dizendo o seguinte, entenda, se não há salário, a contribuição previdenciária não pode incidir sobre isso. E se não pode incidir sobre isso, a lei que estipula a incidência da contribuição previdenciária sobre isso está criando verba nova. Está estabelecendo nova fonte de custeio para a Seguridade Social. E daqui decorre a inconstitucionalidade formal. E se eu estou falando de uma nova fonte de custeio para a Seguridade Social, isso não poderia ter sido feito por lei ordinária. Isso demandava a aplicação do artigo 195, parágrafo 4º da Constituição, que me fala da competência residual da União, instituindo novas contribuições sociais de Seguridade Social. Eu precisava de uma lei complementar, eu não tenho. A contribuição é, portanto, inconstitucional sob o ponto de vista formal. Ótimo que o Supremo falou, mas todo esse debate a gente já tinha até 2020. E não é por isso que esse precedente me parece tão relevante. Por que o precedente me parece tão relevante dentro de um painel no qual a gente está discutindo isonomia? Porque então o ministro Barroso vai lá e ele abre todo um tópico sobre uma inconstitucionalidade material da incidência. Não é de graça isso. Ele não abre o tópico de graça. 4 anos antes, em 2016, a Procuradoria-Geral da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade. É a DIN 5626.
em que ela pleiteava a inconstitucionalidade do dispositivo, não alegando critérios formais, mas alegando a desigualação material. O fundamento da PGR ia na linha do que acho que o professor Tércio falou no primeiro painel, se eu não me engano, que quando a gente fala de igualdade, a gente não pode pensar em igualdade tão somente numa perspectiva formal, mas que falar de igualdade é falar também de desigualação, é falar de identidade parcial. Acho que esse foi o tema, a forma como ele colocou. Falar de igualdade é falar de identidade parcial. E aí eu preciso perceber, e é por isso que esse precedente é importante, que muitas vezes, a despeito da lei não ser desigual de forma abstrata na sua concepção, porque perceba, a lei que estabelece a incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários trata, a prioristicamente, homens e mulheres de forma igual. A lei, ela tende ou se propõe a ser neutra sobre o ponto de vista de gênero. A grande questão aqui do precedente é a seguinte, é perceber que, muitas vezes, não é a norma tributária em si que gera a desigualação, mas é a sua aplicação em termos de eficácia, quando ela é comparada ou contraposta à estrutura social que a gente tem. Por que a norma que determina a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade termina gerando uma desigualação? Porque a gente tem uma estrutura social desigual. Porque a gente tem uma estrutura social que não remunera mulheres da mesma forma que remunera homens, que não contrata mulheres da mesma forma que contrata homens. Então, a despeito da norma não ter feito a não equiparação, a despeito da norma não ter tratado de forma diversa homens e mulheres, quando da abstração de sua construção, quando eu aplico essa norma no mercado de trabalho, eu percebo que ela gera uma oneração para a contratação da mulher. E por que ela gera uma oneração para a contratação da mulher? É fácil de entender. Imagine que você é um empregador. Você tem um homem e tem uma mulher com igual habilidade, com igual competência, com igual background, capazes de fazer aquela atividade em específico. Você sabe que aquela mulher tem a pretensão de se tornar mãe, que dali a um tempo, então, ela vai ficar 4 meses afastada daquele exercício, daquela determinada atividade. Ou talvez mais, porque eu posso ampliar essa licença até 6 meses, se eu usar o programa Mulher Cidadã, por exemplo. Você sabe que, nesse período, quem vai pagar o salário maternidade é o INSS, mas você paga a contribuição previdenciária sobre ele. E, muito provavelmente, se ela ficar afastada tanto tempo, você vai ter que contratar alguém para fazer o trabalho que ela fazia antes. E aí você tem um incremento da sua folha com esse trabalhador temporário. Num contexto como esse, vamos ser honestos, num contexto como esse, você, como empregador, você contrataria a mulher ou você contrataria o homem? O empregador vai dizer, eu vou contratar o homem. Sob o ponto de vista de ônus tributário, é muito mais interessante para mim contratar o homem. Então, a PGR ela alertava em 2016 na ADIM, 5626, e o Supremo entende no voto do Barroso que é isso que acontece. Que quando eu estabeleço que essa contribuição previdenciária precisa incidir sobre esse salário maternidade, eu termino onerando a contratação de mulheres. E então, na aplicação da norma, eu gero uma desigualação que o sistema não pode admitir. Qual é a grande importância desse precedente em termos de igualdade, minha gente, que me parece? É da gente conceber o direito tributário, reduzindo desigualdades, não apenas de forma direta. Não só a norma tributária indutora, que gera um benefício fiscal para a Zona Franca de Manaus, mas entender também que a interpretação da norma não pode perpetuar as desigualdades existentes. A gente tem que dar à norma uma interpretação que faça desse direito tributário um redutor destas desigualdades. Tá? O Supremo vai lá e diz, então, que a norma ela é inconstitucional sobre a perspectiva material, porque afeta o direito dessas mulheres, e que é dever do Estado garantir essa equiparação nesse acesso ao mercado de trabalho. E, com isso, eu concordo plenamente. Tá? Considerando o tempo que eu tenho, abordadas a inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material, eu quero discutir um outro aspecto, que são as decorrências desse tipo de entendimento, de quando o Supremo age dessa forma. Entenda o que eu vou dizer agora. Não discordo que o Supremo tem que atuar reduzindo desigualdades. Não discordo que a questão de gênero tem que ser inserida dentro do debate tributário, como a questão de raça, a desigualdade regional ou qualquer outra. Mas quando a gente corrige essas desigualdades via interpretação das normas, a gente precisa atentar, me parece, para 2 coisas. Primeiro, porque que o Supremo é obrigado a fazer isso. E muitas vezes ele é obrigado a fazer isso porque a gente tem um legislador que não faz a sua função e que não corrige as distorções que deveria corrigir. E depois, quais são os impactos que essas decisões geram no sistema como um todo? E nisso eu vou usar esse caso do salário maternidade e vou usar também o exemplo da pensão alimentícia,
que o Zilberto falou antes, para a gente fazer uma relação entre os dois temas. O Supremo declarou a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Ótimo. Será que isso, na prática, vai acarretar um aumento na contratação de mulheres no mercado de trabalho? Será que nos próximos anos, porque isso foi em 2020, será que ano que vem, ou no subsequente, ou daqui a 2, a gente vai ver mais mulheres sendo contratadas como a decorrência disso? Então, perceba, o argumento da igualdade material é absolutamente relevante e cabe ao Supremo fazê-lo. Mas o argumento da igualdade material só se estabelece porque a gente não tem um legislador que resolve o problema de base. Qual é o problema de base? É a desigualação estrutural da nossa sociedade. Por que a gente ainda fala de licença maternidade e de licença paternidade e a gente não fala de licença parental? E esse é um argumento que a Procuradoria da Fazenda colocou em tribuna no Supremo. A desigualação decorre do fato de que, se a mulher tem um filho, ela sai por 4 meses. O homem sai por 5 dias. Não é? E aí eu já vou antecipar aqui uma questão. A gente vê hoje na jurisprudência o debate sobre a extensão ou não do precedente do Supremo à licença paternidade. Se o Supremo decidiu que não incide sobre a licença maternidade e não vai incidir sobre a licença paternidade também, me parece absolutamente óbvio. Os fundamentos são os mesmos. Da mesma forma que não há razão para a gente dizer que eu não posso estender, a despeito do Supremo ter dito que não em embargos, que eu não posso estender esse entendimento às contribuições do Sistema S, por exemplo. A lógica de tributação é a mesma. A própria Procuradoria da Fazenda já reconheceu em parecer interno que o precedente do Supremo também se aplica às contribuições do Sistema S, a despeito do Supremo ter dito claramente que não. Então, o problema real aqui, a desigualação da qual a gente está tratando, é uma desigualação que decorre necessariamente da estrutura social diversa. E isso o legislador tem que adentrar e tem que endereçar. Para a gente provar isso, e para terminar a minha fala, porque eu tenho aqui 4 minutos, eu prometi ao Zilberto que eu ia ser muito objetiva e ia me atentar ao tempo. Meu ex-orientador, o professor Hugo de Brito Machado II, está aqui na primeira fila e sabe que isso é dificílimo para mim, porque eu gosto de falar. Né? Muito difícil para mim, professora Misabel. Eu vou endereçar essa questão no julgamento da ADIM 5422, que o Zilberto analisou agora há pouco. O Supremo decidiu bem quando ele disse que o imposto de renda não incide sobre a pensão alimentícia do jeito que ele estabeleceu? Não me parece que decidiu. E eu vou deixar só aqui as considerações para que vocês pensem no futuro. Tá? Por que eu acho que não decidiu? Por que eu acho que não decidiu? Por 2 razões básicas. Primeiro, porque me parece que o Supremo faz uma mistura entre o que a gente considera a necessidade básica do alimentando e mínima existencial. O tema do nosso painel aqui é a isonomia mínima existencial. Será que o conceito de mínima existencial é um conceito que eu construo casuisticamente a depender do seu extrato social? O que é que eu quero dizer com isso? O meu filho, que recebe R$5.000, por exemplo, de pensão alimentícia, ele tem direito a ter um mínimo existencial diverso do filho de um jogador de futebol que recebe 50 mil? O mínimo existencial ele é um conceito que ele possa ser reconstruído subjetivamente, casuisticamente, a depender de quem é o alimentando? Não me parece. Então, me parece que o Supremo ali ele misturou de forma inadvertida necessidades básicas do alimentando, e esse é um conceito de direito de família casuístico, a depender da capacidade econômica e das necessidades. E o conceito de mínimo existencial, que é um conceito social, democrático, republicano, que estabelece, no final das contas, o que é que o Estado entende que é o mínimo que uma pessoa precisa ter para viver. Me parece desrespeitoso, inclusive, dizer que algumas pessoas precisam de um salário mínimo para viver, enquanto outras pessoas precisam de 70, 80, 200 mil reais para viver. Tá? Então, sob o meu ponto de vista, a Adriana, enquanto procuradora da Fazenda, embora, via de regra, eu nem concorde tanto com ele, o voto coerente, isonômico, naquela DIN, era o voto do ministro Gilmar Mendes. Quando ele dizia, olha, a não incidência do imposto de renda sobre a pensão alimentícia se estabelece até o limite da incidência do IR. E aí, depois, você tributa nas faixas da alíquota sucessiva. Em termos práticos, eu vou lhe dar um dado da Receita Federal. 97% das pensões alimentícias no Brasil estão abaixo da faixa de isenção. E aí, a pergunta que eu coloco é, a quem a decisão do Supremo beneficia? E a quem a decisão do Supremo beneficia numa outra perspectiva. Do jeito que o Supremo decidiu, eu tenho hoje um contexto em que o gestor da pensão alimentícia não paga mais IR, mas o alimentante também não paga. Porque o alimentante abate integralmente o valor da pensão alimentícia da sua base pela previsão do artigo 4º da Lei 9.250. Então, ao contrário de eu ter um bis in idem, que o Supremo alegava que existia e que nunca ocorreu,
me deu calafrios na época, ver o termo bis in idem escrito ali, porque alguém que coloca ali o conceito de bis in idem não pode se considerar um tributarista. Certo? Nunca houve bis in idem. A despeito de eu não ter bis in idem, perceba, o que eu tenho agora é um contexto de total e absoluta desoneração. O alimentante abate integralmente o valor da pensão alimentícia da sua base com fundamento legal, no artigo 4º da Lei 9.250, e o gestor da pensão não paga imposto de renda sobre nada. Consequência prática disso, tenho 30 segundos, o Estado perde a arrecadação. E aí a gente pode achar isso excelente, pode achar isso ótimo. Afinal de contas, o Estado, o leão, né, de forma arbitrária, tenta o tempo inteiro invadir o nosso patrimônio, mas não sejam ingênuos. O que não entra por um lado tem que entrar por outro, porque senão a conta não fecha. E aí a pergunta que fica é, de onde é que vai vir essa arrecadação tributária que foi perdida com essa verba? Para eu fechar aqui, acabei meu tempo, para eu fechar a minha fala, eu quero dizer o seguinte, quando o Supremo julga, e julga a partir de uma perspectiva de igualdade, embora isso seja absolutamente relevante, a gente não pode pensar essa igualdade desconectada do Estado Federal, do princípio democrático, da legalidade, dos princípios norteadores do nosso sistema. Senão, o que a gente está fazendo é corrigir um problema para gerar outro. Tá? Com isso, eu agradeço e fico à disposição. Parabéns, Adriana Reis de Albuquerque. É uma leoa em todos os sentidos, né? Muito obrigado, né, pelas questões que nos foram colocadas. E a gente já está indo para a última, né, palestra da nossa mesa, também sobre, né, a contribuição sobre o salário maternidade, na verdade, extensão de licença maternidade e salário maternidade quando mãe ou bebê são hospitalizados, é tema da ação direta de inconstitucionalidade 6.327. E nós vamos ouvir, né, eu aqui com muito prazer, a professora Fabiana Del Padre Tomé. Eu estava lembrando a professora Fabiana que lá em 2005, antes dela defender a tese de doutorado, ela foi, né, ministrar uma aula junto com o professor Paulo de Barros Carvalho e nos deu uma lição muito grande sobre, né, as várias acepções da prova, né, e tudo se provou muito bom, porque ela foi aprovada com a nota máxima, né, na sua defesa. Então, um prazer imenso, professora Fabiana, a palavra é de Vossa Excelência. Bom, boa tarde a todos. Já estamos no boa tarde, né? Quero agradecer o convite para participar deste tradicional congresso, nesta casa, nessa universidade secular, cumprimentar todos os meus colegas aqui de mesa que brilhantemente falaram sobre temas relacionados à igualdade, ao mínimo existencial. E antes de começar o tema propriamente dito aqui, eu gostaria de relacioná-lo com a temática do congresso, que está aqui sensacional quando nós colocamos os desafios do sistema tributário em ligar igualdade, legalidade e a repartição dos encargos. Por que um grande desafio? E aí eu vou voltar mais para a questão da legalidade e igualdade. Porque, de um lado, a legalidade, buscando trazer um tratamento exatamente igualitário entre todos aqueles seus destinatários, vedando, inclusive, a Constituição, que haja um tratamento desigual daqueles que se encontram em situações semelhantes, essa legalidade, ela impossibilita, né, ela não tem condições, é humanamente impossível disciplinar todas as situações. Não tem como o legislador prever toda a evolução social, prever os acontecimentos, os conflitos, para trazer previamente uma disciplina apropriada para aquelas situações. E aí nós ficamos o quê? Com uma legislação que dá um tratamento uniforme, mas que, ao dar esse tratamento uniforme, considerando a desigualdade das situações, dos casos concretos, dos fatos envolvidos, leva a uma desigualdade.
Daí a importância, inclusive, do poder judiciário para essa maximização, para essa máxima efetividade dos preceitos constitucionais. E é o que nós vemos aqui nesta ADI 6327, em que foi proposta questionando, ou melhor, pedindo, uma interpretação conforme a Constituição de disposições ali da CLT e da legislação previdenciária. Por quê? Porque a CLT estabelece um prazo de licença-maternidade de 120 dias, contados a partir do parto. O termo final, né, o termo inicial, ali, o último que seria possível, seria do parto. E, claro, por conseguinte, o salário maternidade passa a ser percebido durante 120 dias a partir do parto. Só que quando nós vamos à concretude, quando nós vamos ao acontecimento social, há inúmeras, né, mais de 300 mil partos prematuros por ano. Isso só contando os prematuros, né, porque há outras intercorrências que levam à internação, à hospitalização estendida. De modo que a alta da maternidade, muitas vezes, se dá tempos depois. Né? Imagine um prematuro que fica ali 2 meses internado. A alta vai se dar já perdidos aí esses 60 dias, reduzindo, portanto, o convívio familiar, o convívio entre a mãe e a criança, e também, claro, o salário maternidade que fica limitado também a esse período. Nesse sentido, foi levado esse questionamento para que se interprete conforme a Constituição, já que o nosso Constituinte, ele traz em diversas situações preceitos voltados à proteção da família, da maternidade, da infância, do convívio familiar. No artigo 6º, como direito social, proteção à maternidade e à infância. Artigo 201, que fala da previdência, também esse proteção à maternidade e à gestante. 203, objetivo de proteção à família, maternidade e infância. 227, absoluta prioridade, dentre outros, a convivência familiar e também a assistência materno-infantil. Então, não está em um ponto da Constituição, está espraiado por toda a Constituição essa proteção em relação à maternidade e à infância, esse vínculo familiar. Logo, o que se pleiteia é que, nessa interpretação conforme a Constituição, considere-se como termo inicial da licença maternidade e também a fruição do salário maternidade até o fim desta, né, a partir da alta hospitalar, independentemente de quando ela vier a acontecer. Então, com isso, tem-se essa possibilidade de, após essa alta, efetivar-se esse convívio prescrito aqui constitucionalmente. Só que aí entra aqui o conflito, né, o conflito legalidade nesse contexto, que levou, inclusive, a necessidade dessa ação declaratória de inconstitucionalidade, já que quando nós íamos olhar na jurisprudência, nas decisões dos tribunais, víamos decisões conflitantes. Algumas priorizando esses valores constitucionalmente assegurados, mas outras, em nome da legalidade, simplesmente concluindo que nós não temos essa previsão. Já que nós não temos essa previsão legal, não temos esse direito assegurado. E aí, na sua manifestação, a Advocacia Geral da União também questionou, né, no seu papel ali, essa pretendida interpretação conforme a Constituição, alegando, né, a questão de que, olha, nós temos nessa disposição palavras que são unívocas. Nós temos ali uma precisão, porque o dispositivo legal questionado, invocado aqui, ele faz referência a 120 dias a partir, e aí fala expressamente 28º dia, ou o parto, que acontecer aqui por último. Então, ele traz essa previsão, logo, são números. 28º, parto, 120 dias, são palavras que não têm uma plurivocidade, elas são unívocas, então está certo ali, previsto na legislação, pronto e acabou. Argumentou-se
que não seria possível dar uma interpretação conforme a Constituição, tendo em vista essa univocidade da terminologia legal. E, nesse sentido, essa decisão, mais do que a relevância para o caso concreto em si, são o quê? Os fundamentos. São as perspectivas que ela traz do que vem sendo considerado como constitucionalmente protegido. De um primeiro modo, já afastamos de pronto essa pretensa univocidade, porque não há palavra, qualquer que seja uma palavra, que nós possamos dizer que seja unívoca, que tenha uma única e objetiva acepção. Todas as palavras são vagas e potencialmente ambíguas. E quando nós juntamos as palavras e formamos enunciados, aí nós temos um conjunto, uma possibilidade de combinação, com mais possibilidade, portanto, de amplitude interpretativa. E aí, quando nós entramos nesses enunciados que fazem parte do direito, com maior razão ainda, essa plurivocidade, essa vaguidade, essa possibilidade ampliativa de interpretação surge. Porque o direito, ele não existe como uma finalidade própria. Ele não existe por existir, ele não é um fim em si mesmo. O direito, ele se presta para regular as condutas intersubjetivas, mas, mesmo assim, não é um regular por regular, é para atingir determinados valores. Valores que foram considerados como preponderantes, valores que foram preconizados constitucionalmente. Como diz o professor Lorival Villanova, altera-se o mundo físico mediante o trabalho e a tecnologia. Altera-se as condutas, o mundo social, mediante normas, dentre os quais as normas do direito é uma das classes. Logo, essas normas estão voltadas efetivamente para essa concretização de valores na sociedade. Valores que, como foi mencionado aqui exaustivamente por ocasião do julgamento, e que eu mencionei aqui alguns dispositivos, essa proteção à maternidade, essa proteção à infância, em considerar que existem, sim, peculiaridades. Como disse muito bem aqui o professor Tércio, em sua palestra, não atinge-se essa igualdade material quando nós nivelamos todo mundo sem considerar as suas peculiaridades. Então, quando nós falamos de uma igualdade no tratamento, inclusive em questões de gênero, não se trata de uma norma igual, aplicável a todos, mas que se considerem que, sim, materialmente, fisiologicamente, há diferenças e elas precisam ser consideradas para proteger esses valores que estão ali por trás dessas premissas. Desse modo, o convívio familiar, sendo algo assegurado constitucionalmente, deve interferir aqui em toda a interpretação legislativa. Tanto é que isso é uma decorrência, esse julgamento aqui, ele é recente, ele é de outubro de 2022, embora em 2020, quando proposta a ação declaratória, já tenha sido proferido liminar, ali na medida cautelar, mas mostra-nos uma tendência, e uma tendência positiva, do Supremo Tribunal Federal ao apreciar essas questões não pela mera literalidade textual, mas pelos valores que se pretende realizados por meio dessas regulações de condutas. Mas ainda teve uma outra ressalva aqui, uma outra objeção trazida pela AGU, mais objetiva. Porque, já que nós estamos falando de uma extensão da licença maternidade, o salário maternidade vai ser pago por um maior período também. E o artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, ao regular o custeio da Seguridade Social, diz que, para termos novos benefícios, extensões de benefícios, é preciso ter uma nova fonte de custeio. Se eu vou propiciar mais benefícios, de onde virá esse custeio? Então, esse foi um ponto também trazido aqui como uma objeção a essa extensão. Mas a interpretação, e mais uma vez uma interpretação sistemática e não literal, porque quando nós falamos, então, de uma extensão da licença maternidade e, consequentemente, extensão do salário maternidade, uma literalidade poderia aparentar, então, estou estendendo o benefício.
Mas o benefício, segundo o STF, é o mesmo. O benefício é algo já previsto. O benefício se volta à proteção da gestante quanto ao emprego e ao salário durante todo o período que for necessário. Então, durante todo esse período da licença maternidade, o salário maternidade já tem essa previsão, já tem essa destinação. Logo, nós não estamos falando de uma extensão ampliativa, de uma nova forma de custeio, portanto, necessária para esse benefício, mas também de uma interpretação em relação a essa valorização, em relação a esses aspectos que são da Seguridade Social e que já vem assegurado constitucionalmente em vários âmbitos, conforme aqui foi mencionado. Então, essa decisão do STF concretiza, nesse caso concreto, o direito à maternidade, à proteção à família, à criança, ao convívio. Mas, mais do que isto, mostra que o STF está disposto e está olhando para a legislação, no momento da sua aplicação, não como algo que a literalidade textual deve prevalecer, mas sempre olhando para o enfoque dos valores constitucionais que foram assegurados para aplicá-los, para atualizar esses conceitos e para preencher essas lacunas que são impossíveis de serem preenchidas previamente pelo legislador, dada a sua evolução social. Então, para encerrar, aqui já encerrando, então, eu quero terminar com os dizeres que são antigos, porém atuais, de Pontes de Miranda, segundo o qual, hoje, o artigo tal do Código não exprime expressamente o que no passado exprimia, porque não diz ele o que está nas palavras, mas algo de mutável que as palavras quiseram dizer. Muito obrigada. Bom, parabéns, obrigado, professora Fabiana Del Padre Tomé. Já estamos aqui meia hora atrasados e nós temos de voltar, na verdade, às 14 horas. Então, eu gostaria de parabenizar, agradecer, vou tomar a liberdade de falar em nome do IBDT, professor Fernando Aurélio Silvetti, professora Adriana Reis de Albuquerque, professor Paulo Vitor Vieira da Rocha, professora Fabiana Del Padre Tomé, e pela participação, que nos enriqueceu muito, foi um painel bastante rico, aprendi bastante, confesso. E, para finalizar, mais uma vez, agradecer essa coordenação magnífica desse evento, aqui em nome do professor Zilvetti, que está com a gente aqui na mesa. Eu já mencionei individualmente cada uma dos coordenadores, e convidá-los, então, a retornarem aqui às 14 horas, para o terceiro painel. Então, muito obrigado a todas e a todos, e eu dou por encerrada essa mesa.